Gravando. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar mais uma sessão da Quarta Câmara Julgadora do dia 1º de outubro de 2025. Temos sustentações orais, advogados presentes, então sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar pelo processo do auto de infração 5024-247, Minalice Mineração Limitada. O doutor Flávio é o relator. Está presente o doutor André Félix para fazer sua sustentação oral por 15 minutos. Bom dia, doutor André. Seja bem-vindo. Então, eu vou passar a palavra para o relator do caso e depois para a sustentação oral. Então, Flávio, por favor, com a palavra para o relato. Bom dia a todos. Bom dia, doutor André. Vou passar a leitura do relato. Então. Em face da empresa autuada, foi lavrado aí, apontando as infrações abaixo transcritas. São 3 infrações. A primeira deixou de pagar o ICMS sobre operações próprias, em razão de emissão de escrituração de notas fiscais, com erro na determinação da base de cálculo das operações, as quais foram reduzidas artificialmente com a utilização de estabelecimentos interpostos, segundo o fisco, os quais posteriormente promoveram saídas a diversos destinatários com valores reais das operações no CFP 5405, sem débito de imposto. Essas empresas compõem o mesmo grupo, sendo que o quadro societário delas é exatamente o mesmo. Essa infração 2 deixou de pagar o ICMS-ST sobre as operações subsequentes, com erro na determinação da base de cálculo das operações, as quais foram reduzidas artificialmente com a utilização dos estabelecimentos interpostos, os quais posteriormente promoveram saídas a diversos destinatários com os valores reais das operações sobre o CFP 5405 sem débito de imposto. Essa empresa também compõe o mesmo grupo econômico, tem o mesmo quadro societário. O item 3 deixou de pagar o ICMS-ST por emissão de escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo. O contribuinte usou para a determinação da base de cálculo uma sujeção passiva por ST, com retenção antecipada do imposto relativo à saída subsequente de águas minerais, valores inferiores ao previsto na portaria SRE. Então, são essas 3 acusações. A julgar a defesa, o auto de infração, o julgador singular não teve o AIM, afastando a responsabilidade tributária aos solidários pessoas físicas. Aí eu transcrevi, eu falei tudo. A autuada apresentou recurso ordinário, aditado, posteriormente. A TRF apresentou parecer em recurso de ofício, os apelos foram contrarrazoados. É esse o breve relato, presidente. Obrigada, Flávio. Então, aqui eu estou gravando a sustentação oral, então, com a palavra, é um recurso misto, né? Então, com a palavra, doutor André Félix, os seus 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos mais uma vez, doutora presidente Maria do Rosário, doutor Flávio, os demais julgadores, doutor da reabilitação fiscal, o colega presente hoje também na sessão, bom dia. Bom, esse caso é um caso bem interessante. São 3 acusações, né, como disse bem o relator. A primeira, a Minalice, a contribuinte, foi considerada que ela deixou de pagar o ICMS próprio, porque foi constatado erro na determinação da base de cálculo das operações que teriam sido reduzidas, segundo o fisco, artificialmente, porque ela vendeu mercadorias para as distribuidoras Vila Real Bebidas e Vila Imperial Bebidas, que têm os mesmos sócios da Minalice. Então, ele entendeu que é um grupo econômico. E, com isso, teve uma redução de base de cálculo para recolher menos ICMS próprio e, posteriormente, que é a atuação do item 2, recolher menos ICMS-ST. E a acusação do item 3 é porque vendeu água mineral abaixo
dos valores estipulados. Vendeu, inclusive a base de cálculo, utilizou base de cálculo abaixo da portaria SRE 106 de 2022. O item 3, eu só vou fazer uma contestação rápida, não vou ficar batendo muito no assunto. Bom, não pode o ICMS ser exigido através de pauta fiscal, tem súmula do STJ nesse sentido, então já refuto o item 3 nesse sentido. Não se provou que ela vendeu a mercadoria valor maior e recolheu o ICMS menor. Falou que aplicou pauta fiscal diferente na hora de recolher o ICMS da água mineral. Bom, o mais interessante aqui são os itens 1 e 2. Então, o item 1, a empresa Minalice ela vende o Guaraviton. É um refrigerante, não sei se nem é refrigerante isso. É uma bebida bem adocicada, a qual eu não gosto, acho muito doce. Ela vendia esse Guaraviton, que ela é industrializadora do Guaraviton aqui em São Paulo. Tem uma industrializadora responsável no Rio de Janeiro. Ela industrializava esse Guaraviton e vendia para uma série de atacadistas. Dentre dois dos atacadistas e distribuidores que ela vendia, não é atacadista, é distribuidor nesse caso, a Vila Real Bebidas e a Vila Imperial Bebidas, entendeu a fiscalização que vendeu com redução do ICMS próprio e com redução de base de cálculo do ICMS-ST, e como são os mesmos sócios, é um grupo econômico. Então, por isso, usou uma manobra para recolher menos tributo. Ora, eu acho muito interessante a acusação. Então, não houve simulação de operação, porque são duas atuações. Você realmente vendeu para a Minalice, então, mas entendemos que foi o seu ICMS próprio foi menor, então queremos mais ICMS próprio. A Minalice, a Imperial Bebidas e a Real Bebidas realmente deram prosseguimento na mercadoria, então queremos o ICMS-ST maior. Então, não há que se falar em simulação de operação, porque não é isso que está na acusação. Se pegarmos os fundamentos legais da autuação, nenhum fala de substituição tributária, podem pegar os artigos que estão aí no auto de infração, nem os artigos de imposição de multa, que é o artigo 85.1c, fala em venda com redução de base de cálculo, 50% de multa. Nenhum fala de simulação. Só fala que teve essa operação e recolheu a menos. Eu acho interessante, porque o ICMS, substituição tributária, quando há um recolhimento a menor de ICMS-ST, basta exigir o complemento. Está na legislação. Se o contribuinte vendeu mercadorias sujeito à substituição tributária e a mercadoria no valor final foi menor do que o retido a título de ICMS-ST, ele tem direito à restituição. Se ele vendeu a mercadoria a valor maior que o ICMS-ST, tem complementação. Acabou. Aí a fiscalização faz com todo o respeito, um circo, tira foto do estabelecimento, fala que o estabelecimento não comporta ser uma distribuidora de bebidas. Só que numa das fotos lá tem um estoque. É um estoque pequeno, mas tem estoque. Então funcionava. Tanto que não é que desconsiderou a operação e pediu tudo ICMS em nome da Minalice. Pediu o próprio da Minalice e ICMS-ST. O item 1 e 2 não tem fundamento legal. Substituição tributária, como todos nós sabemos, cabe à lei complementar dispor. O fato de serem grupos econômicos, e não é, mas o fato de terem os mesmos sócios, que para caracterizar grupo econômico tem que pegar o artigo 50 do Código Civil e ver todos os requisitos, não foi visto pela fiscalização. O fato de ser grupo econômico não determina que você deve vender a mercadoria ao valor de mercado, como está na legislação do IPI. A legislação do IPI tem essa previsão legal. A do ICMS não tem. Se nós pegarmos a Lei Complementar 87/96, o artigo 6, que dispõe sobre substituição tributária, e o artigo 8º, que dispõe sobre bases de cálculo do ICMS-ST, não dispõe nada disso. Só dispõe que as bases de cálculo é o valor da prestação da operação, é o montante, incluindo o montante do valor do seguro, valor destinado pela fazenda, valor indicado pelo industrializador, ou valor de setor. Não estabelece que, em caso de grupo econômico, a base de cálculo é o valor de mercado. Então, o item 1 e o item 2 não tem fundamentação legal. No item 1 do ICMS próprio, só pega nisso, não é o grupo econômico que não vendeu a reduzida. Mas e daí? Cadê a legislação que fala que isso não pode? E até uma das preliminares do recurso ordinário de nulidade da decisão é que não entrou nesse ponto.
Não entrou que a base de cálculo foi indevidamente arbitrada, não entrou que o direito ao fazer um planejamento tributário nos termos da lei. Então, tem essas nulidades na decisão de primeira instância, eu não vou ficar batendo nesses pontos. Então, primeiro ponto, não há fundamentação legal para o que a fiscalização fez. Em outros autos de infração nesse sentido, a fiscalização ainda citava a legislação de IPI. Nesse aqui que eu peguei, não tem. Pelo menos não fizeram isso, não citaram. Não colocaram legislação nenhuma, mas não utilizaram a do IPI como fundamento legal. Bom, então a questão é muito simples. A empresa Minalice vendia para vários atacadistas e para 2 distribuidoras que são de seus sócios. Aí a fiscalização é grupo econômico, está utilizando base artificial. Não tem legislação para tanto. Mas fora disso, as bases, ali já considerando que, tudo bem, não vamos utilizar esse argumento, não vamos julgar pela ilegalidade do auto, que eu admito apenas por hipótese. Né? Nenhum auto pode ser mantido sem fundamento legal. As bases eleitas pela fiscalização não estão consubstanciadas em nada. O que pegou a fiscalização? A base de cálculo de atacadista e distribuidor do ICMS-ST, a fiscalização utilizou como base de cálculo de indústria. Ela não pegou a base de cálculo de indústria e depois fez todo o cálculo de ICMS-ST. Ele pegou o valor final que as Minalices é bom, que a Vila Real e a Imperial Bebidas utilizavam e transportou para a indústria, como se essa fosse a base de cálculo de ICMS próprio, sem prova alguma que a operação mercantil foi realizada esses valores. Não pegou nem a base de cálculo que é utilizada para a indústria. Então, a gente contesta esse arbitramento utilizado pela Fazenda, que não há mínimo fundamento de fato e de direito. O que ela fez? Como a Minalice vendeu para empresas do mesmo grupo econômico, e entendemos que a base de cálculo é reduzida, pegou o valor final de saída das distribuidoras de bebida e aplicou como se fosse a base de cálculo da Minalice. Simplesmente o argumento que, como foi recolhido o ICMS-ST na ponta, na indústria, e as distribuidoras vendiam sem destaque do ICMS, que já tinha retido a subvenção tributária, não houve a incidência do imposto. Então, seria um planejamento para não incidir a incidência do imposto nas operações subsequentes. Olha, isso não existe. Se houve esse planejamento, ele é falho, porque se vendeu a valor maior que o previsto a título de ICMS, basta exigir a complementação do ICMS-ST. É o que está na legislação. Então, sem querer continuar mais com o assunto, há nulidade na decisão de primeira instância que não se ateve a todos os argumentos, principalmente da ilegalidade na autuação, que não tem fundamento legal, base de cálculo arbitrada sem fundamento de fato e de direito, utilizou a base de cálculo do distribuidor de bebida como se fosse o ICMS próprio da indústria. Não tem qualquer questão fática que a operação mercantil não ocorreu naqueles valores. E o fato de ser um estabelecimento pequeno, nem a fiscalização descaracterizou a operação. Nem a fiscalização descaracterizou a operação. Tanto que está exigindo o ICMS-ST das vendas para as distribuidoras das bebidas. Então, é nesse sentido, nós pedimos provimento ao recurso ordinário e que seja cancelado as 3 acusações do auto de infração. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor André. Então, passo a palavra ao doutor Flávio, relator, para o seu voto. Obrigado, doutor André. Sempre pontual. Vou para o segundo voto. Inicio o julgamento com análise do recurso ordinário. A autuada inicia seu apelo alegando nulidade da decisão recorrida, que não teria enfrentado os argumentos da defesa. Aí eu transcrevi trecho do apelo. Vou para a leitura. Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que não há qualquer nulidade, pois ela adotou entendimento diverso do pleiteado pela recorrente, enfrentando adequadamente as questões postas. Aí eu também transcrevi trecho da decisão recorrida,
Mas eu vou poupar a leitura, tá? Eu vou continuar no voto. Assim, da leitura da decisão corrida, verificamos que não existe qualquer nulidade quanto aos pontos invocados. Como já assentou o STJ, o juiz não está obrigado a responder uns argumentos levantados pelas partes e já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão. Aí eu transcrevi trecho também de alguns julgados do STJ nesse sentido. Também vou poupar a leitura. A autora aponta ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Alega que o AIN é genérico, superficial, circunstancial, obscuro, subjetivo, lacônico ou deixa margem a interpretações sob pena de nulidade. Tais alegações não prosperam. Não se verifica neste AIN ofensa ao artigo 42 do CTN, a acusação é clara e precisa, descrevendo a infração cometida. Da letra da infração tem-se que todos os elementos necessários ao lançamento de ofício, segundo o artigo 142, estão presentes, diga-se, fato gerador da obrigação correspondente à matéria tributável, o montante do tributo devido, os direitos passivos e a penalidade cabível, havendo perfeita subsunção dos fatos ocorridos e a norma descrita no AIN inaugural. O autor do feito juntou o relatório circunstanciado, tá? Os quais detalha as razões fáticas do fisco desconsiderar os valores constantes nas bases de cálculo das operações, seja por utilizar valores subfaturados em operações com empresas do mesmo grupo econômico ou por não utilização dos valores previstos nas portarias CATS, SRE citadas. A legislação infringida pela autuada também foi adequadamente apontada no relato do AIN como acima transcrito. Não há qualquer nulidade a ser decretada neste particular. Como bem esclarece a autuada, seu apelo, o fisco considerou que as bases de cálculo dos impostos próprio ST teriam sido reduzidas artificialmente com a utilização como intermediários dos estabelecimentos Vila Real e Vila Imperial, os quais sepultam pertencer a um grupo econômico junto com a autuada, as quais, posteriormente, teriam promovido a saída de diversos destinatários com os valores reais das operações, sobre o CFP 5405, sem o débito de imposto. Prossegue a autuada, elucidando que, para o fisco, a acusação está calcada na existência de intermediários que conduziriam à redução das respectivas bases e, consequentemente, recolhimento a menor dos impostos. A autora afirma que as empresas são pessoas jurídicas distintas e que se utilizou de planejamento tributário lícito. Afirma que as empresas Vila Real e Vila Imperial são independentes e que as operações são lícitas. Aí ela transcreveu um trecho, vou poupar a leitura. Ao afirmar que as empresas são grupo econômico que atuam para lesar o erário, o fisco apontou que as operações entre as empresas, os preços subfaturados praticados dentro do grupo e a inexistência de fornecedores para Vila Real e Vila Imperial, de outros fornecedores. Assevera o fisco, com fundamento na análise da documentação, que a autuada utiliza as empresas Vila Real e Vila Imperial para realizar suas vendas e reduzir o valor do imposto a pagar. As empresas citadas existem apenas para comercializar internamente, neste estado, a produção da autuada, e dessa forma reduzir o valor do imposto submetido a ST a ser pago. As empresas possuem o mesmo quadro societário e administradores e se utiliza disso para tomar decisões que manipulam os valores da base de cálculo do imposto. Nesse sentido, indiferente que a perpetração da fraude ou a existência ou não de estrutura física das empresas interpostas para suportar o volume negociado. Tudo isso está descrito no relatório circunstanciado e foi reafirmado em manifestação fiscal. Eu transcrevi trecho, tá? Eu vou poupar a leitura. O fisco utilizou-se da base de cálculo prevista na legislação de regência, uma vez que não merece prosperar os valores declarados nos documentos fiscais, diante das circunstâncias descritas no relatório circunstanciado e revisadas ao longo deste processo. As transações realizadas entre a autuada e as empresas Vila Real e Vila Imperial tiveram sua base de cálculo intencionalmente reduzidas, não são empresas independentes, sendo correto o fisco desconsiderar os valores fictícios constantes nos documentos fiscais.
Não há que se falar em utilização de créditos acumulados de ICMS para apuração da base de cálculo. Sobre esse ponto, se manifestou especificamente o fisco, que bem esclareceu a questão em sua manifestação fiscal, da qual eu transcrevi aqui um trecho. Eu vou ler alguns trechos aqui da manifestação fiscal. Não ocorrendo as dispostas do artigo 71 do regulamento, a existência de saldo credor pode ser oriunda do início da atividade da empresa, ou da sazonalidade, ou de um longo período de produção. A existência de saldo credores continuados, no caso da minalice, é um indicador de falta de pagamento nas saídas. O próprio defendente, ao elaborar o quadro de folhas tais, confrontando os valores lançados nos subitens do item 1 do DDF com os valores declarados em dia, passa a apurar saldos devedores com exceção de alguns meses. As saídas dos estabelecimentos Vila Real e Vila Imperial relativas aos produtos oriundos da minalice foram sem destaque de imposto. Assim, os produtos eram distribuídos no mercado pelo preço real. Quer dizer, resumindo, nesse ponto, a autuada ela reclama que deveria ter se considerado, na verdade, não o crédito acumulado, mas o saldo credor existente, e o fisco explica que o saldo credor existe por causa da fraude. Conforme arremata o fisco, em sua conclusão, a autuada não consegue sequer justificar a existência de saldos credores, a não ser pela redução artificial dos valores das vendas para as empresas do mesmo grupo. Vendas realizadas com preços tão artificialmente deprimidos que sequer o valor dos insumos adquiridos de terceiros, que lhe geram crédito nas entradas, são compensados pelos valores do imposto devido na saída. Numa operação regular, os valores de saídas cobririam os custos de produção e conteriam algum lucro da atividade econômica, mas sequer os custos com os insumos que geram crédito são cobertos, sem entrar em outros custos que não geram crédito, como mão de obra e materiais de uso e consumo da empresa. A existência de saldo credor, longe de ser argumento de defesa, escancara a fraude. Correta e adequada a opção do fisco de se utilizar o preço constante nas tabelas das portarias CAT e SRE, pois os valores oferecidos pela autuada não se sustentam. Tá? O fisco esclareceu o uso dos valores utilizados para a determinação da base de cálculo são previstos nas portarias SRE que versam sobre o tema, o item 3. Né? Tá? O tema também foi tratado na intenção singular, que bem encaminhou a questão, não havendo necessidade de qualquer reparo. Aí, transcreve o trecho da decisão singular. A autuada alega que o preço final do produto já contempla de maneira integral a parcela referente ao ICMS-ST, fortalecendo a defesa contra possíveis questionamentos sobre a formação de preços médios e a incidência tributária arbitrária. Também assevera que o ICMS-ST for utilizado para compor a base de cálculo do próprio ICMS-ST, ora exigido, o que resta inadmissível. O valor do imposto integra-se à base de cálculo por determinação da Lei Complementar 37. A intenção da autuada de excluir o valor do imposto retido por ST dos cálculos não prospera. O valor constante nos documentos fiscais emitidos pela autuada é ficto, não reflete a realidade. A criação de empresa apenas para criar uma etapa no ciclo econômico serviu somente para diminuir o valor do imposto. Uma vez que a autuada omitiu do fisco o valor real da base de cálculo, não restou outra alternativa ao fisco a não ser arbitrar um valor para a base de cálculo do imposto. O fisco, de maneira acertada, no entender, utilizou-se do valor das saídas reais pelas empresas interpostas, aí nos itens 1 e 2. Como bem detalhou o fisco, a autuada manipulava o valor de suas saídas para não pagar o imposto. A manipulação dos valores chegou ao absurdo de, mesmo se realizar operações que justificassem o acúmulo de saldo credor, a autuada ir acumulando saldos credores em sua conta. Não há que se fazer ajuste para diminuir o valor das saídas.
utilizados pelas empresas interpostas. O valor das saídas da autuada é aquele constante nas saídas das empresas interpostas. O imposto próprio e devido por execução tributária pela autuada nas saídas informadas ao fisco foi excluído no anexo 1, conforme esclareceu o fisco em seu relatório circunstanciado. Tá? Eu transcrevi aqui o valor da parte da explicação do relatório circunstanciado que ele explica. Estão adequados e corretos os valores do anexo 1 e seguintes. Excluir os valores de ICMS-ST do valor cobrado pela autuada, diminuindo os valores das saídas das empresas interpostas, é permitir que a autuada se beneficie das declarações fraudulentas quanto aos valores de saída. Por isso que as planilhas juntadas com a defesa das folhas 2.119 e seguintes pecam a diminuir o preço médio de ICMS-ST em sua coluna preço médio de ICMS-ST na base. Tem uma coluna específica stop do documento autuado. Não há qualquer vice idem. O que ocorre é a adoção do único valor confiável para a base de cálculo, no valor das saídas para empresas de fora do grupo econômico. Todos os outros valores são passíveis de manipulação pela autuada e, de fato, foram manipulados, como demonstrou o fisco nos quadros preparativos de preços e valores praticados entre empresas do grupo econômico e para outros clientes. Tá? Esse quadro está nas folhas 21 a 28. A alegação de que não houve repasse do ICMS-ST ao consumidor final também não merece prosperar e se confunde com o próprio intuito da fraude, não pagar o imposto. De fato, o imposto não foi pago e, por essa razão, seu encargo não foi transferido ao consumidor final. Se a supressão do imposto serviu para reduzir os valores, os preços dos produtos ou para aumentar as margens do interessado, não compete ao fisco preferir. Por isso, reafirmo o entendimento que o fisco agiu corretamente ao adotar como base de cálculo de saídas realizadas pelas empresas interpostas. Os valores de base de cálculo ST devem ser superiores aos valores cobrados nas saídas pela autuada. Por isso, o incremento da margem de valor agregado, MVA, deve ser feito sobre os valores das saídas da autuada, que, como já tratado, estão refletidos não nos documentos de emissão da autuada, mas nos documentos emitidos pelas empresas interpostas, utilizados para deprimir os valores do imposto. No presente AIM, não se utilizou pauta fiscal para determinar a base de cálculo, foi utilizado o valor da saída das empresas interpostas. Só no item 3 usou-se o previsto na portaria CAT, que também não é pauta fiscal. As multas aplicadas não são confiscatórias, guardando relação com a gravidade da infração, uma vez que é aplicada segundo os critérios definidos pelo legislador. O princípio constitucional do artigo 150, 4, vela a utilização do tributo que vem do confisco, a multa deve ser grave quando de iluminação irregular. O artigo 28 da Lei 3457 veda o afastamento de lei, em situados casos previstos. O percentual da multa aplicada também é previsto em lei, não sendo possível alterá-lo neste julgamento em razão do citado artigo. Diz-se que a multa prevista no artigo 85, 1, a linha C, é de 50% do valor do imposto não pago. Eu transcrevi o artigo em si. A conversão do feito em diligência para instrução do processo é faculdade do órgão julgador para esclarecimento de matéria de fato. De todo o analisado, entendo que o processo está adequadamente instruído e não há matérias de fato que demandem esclarecimentos, pelo que defiro o pedido de conversão do feito em diligência. A questão de existência total de credores anteriores, que a autuada confunde com o crédito acumulado, e da exclusão dos valores lançados a título de ICMS-ST, e os valores da saída das empresas interpostas que serviram de base de cálculo do imposto foram tratados acima, sem que restasse qualquer ponto a ser esclarecido. Caso a autuada entendesse necessária a realização de perícia para qualquer ponto, este ainda deveria ter apresentado junto com a defesa, conforme determina a legislação do processo administrativo. Não fazendo, ela só poderia ser apresentada posteriormente com esclarecimento sobre a impossibilidade de ser juntada no prazo legal.
eu indefiro o pedido de determinação de realização de perícia. Não há nulidade em razão da precariedade da fiscalização. Os documentos da acusação estão juntados ao AIM e bem comprovam a acusação fiscal. Deles é possível extrair todos os elementos necessários para a construção do crédito tributário, bem como as razões de fato e de direito que culminaram com a lavratura do AIM. Trechos desses documentos foram transcritos e listados no voto. O fisco pode, como aqui eu fiz, desconsiderar ato ou negócio jurídico com a finalidade de simular a ocorrência de fato gerador. Aí eu citei trecho de acordo proferido pela segunda Câmara de Lavra do Dr. Zalasco. Vou poupar a leitura. Repito que neste aí não se desconsiderou as operações entre as empresas do mesmo grupo apenas pelo fato de serem do mesmo grupo, mas sim por haver patente simulação dos valores atribuídos às operações. Aí eu transcrevo o trecho do relatório circunstanciado que explicita tal situação. Eu também vou poupar a leitura, o trecho é bastante longo. Então, estou disposto, conheço e nego provimento pelo ordinário e passo a análise do recurso de ofício. A DRF, em suas razões de recurso de ofício, pede que seja restabelecida a responsabilidade solidária de Andréia de Cássia Nogueira Proa, de Nelson Dias Rodrigues. Na folha 1 do AIM consta a capitulação da responsabilidade, o artigo 10, inciso 13, a linha B, da Lei 6374/89. A decisão singular afastou a responsabilidade das pessoas físicas, pois entendeu que não há fundamentação adequada no AIM que justifique sua inclusão. Eu transcrevi trecho, e aí eu destaquei a evolução do trecho destacado. Não há qualquer motivação assinalada no relatório circunstanciado, quanto a essa imputação de responsabilidade. Na manifestação fiscal, a fiscalização afirmou que decorreu do fato de serem os administradores das 3 empresas apontadas no AIM. Não estou demonstrado de que forma esses responsáveis teriam contribuído ou concorrido para eventual sonegação tributária. Mero inadimplemento de obrigação tributária não é suficiente para configurar a responsabilidade do artigo 135. Faz-se necessário individualizar a conduta da responsável solidária e descrever de que forma sua atuação foi concertada para o autuado principal, com o autuado principal, no intuito de fraudar a arrecadação tributária, o que efetivamente não restou comprovado. O único e simples fato de serem administradores da empresa autuada não suporta tamanha imputação de responsabilidade tributária. Da leitura do relato do AIM, não se verifica qualquer justificativa para a inclusão de solidários no polo passivo da relação jurídica tributária. Indo ao relatório substanciado, não há qualquer menção a Andréia ou a Nelson. A única informação que se tem é que o quadro societário das empresas Vila Real e Vila Imperial é o mesmo da Minalice. Nos cadastros das empresas, verifica-se que o quadro societário das empresas, de fato, é o mesmo. Tá? Eles são juntados os cadastros. A DRF, em seu apelo, descreve a fraude que entende estar suficiente caracterizada. Porém, não há fundamentação fática para a inclusão dos sócios como responsáveis solidários do AIM. Nesse passo, entendo que a decisão singular não merece qualquer reparo. Estou disposto, conheço e nego provimento ao apelo de ofício e conheço e nego provimento ao recurso ordinário de ofício. É esse o voto, presidente. Ok, obrigada, Flávio. Eu vou registrar. Assine seu registro. Os debates estão abertos. Eu não entendi. Vai ter diligência, é isso? Não, o Não. voto do doutor Flávio é conclusivo. Não, exatamente. Não é pela diligência. O voto é conclusivo. Não conheço. Não provei dos recursos. E por que o fisco não lançou um complemento ao invés de fazer toda essa operação aí de fraude e tudo mais? Porque a situação de complemento, entendo eu, né? É uma situação de quando realmente as operações ocorreram normalmente e, ao final, houve uma diferença. Mas aqui não foi isso que ocorreu. O que o fisco verificou é o seguinte: existem
empresa interposta, tá? Essa empresa interposta só adquire ou adquire praticamente tudo que vende da Minalice, tá? E quando ela revende com um valor muito maior. A Minalice, quando revende para outras empresas que não essas duas, revende no preço real. Tá? Então, o fisco verificou isso, então ele verificou uma fraude. Por isso foi o auto de infração. Tá? E não cobrado o Mas grupo complemento. econômico não é hipótese de fraude, nunca, né? Nem Então, regra trabalhista, que é mais pesado. isso, a fraude não é a existência do grupo econômico. A fraude é a supressão do valor do imposto, tá? A valores artificiais, tá? Para fugir da ST. Tá? No caso, essa é a fraude. Tá? Utilizar-se de valores Mas artificiais quando a gente não, fala de não, não é o fraude, grupo Pedro, econômico. quando a gente fala de fraude, é porque não existe definição de fraude, tem definição de simulação no Código Civil. Tem que inexistir a operação para quem se declara que há. E pelo que eu entendi do relatório circunstanciado, ninguém falou que a operação não existe, ou que não foi de fato para Vila Real. A questão foi de valores, para isso tem complemento. Posso lembrar a gente aqui de um caso semelhante que foi julgado aqui? Pode falar. Caso de cosméticos. É o mesmo modus operandi. Naquele caso não existia empresa, não existia operação. Ali, de fato, era maquiada a operação. Minutinho, Adolfo. Então, era o mesmo modus operandi, né? Quer dizer, a própria empresa abria intermediários, né? E quando essa empresa vendia para os seus clientes, era um preço. Quando ela vendia, entre aspas, para aquelas empresas que ela mesma criou, que era dela, era assim, brutalmente subfaturado, e o ST era recolhido dentro dessa base. A base de cálculo era fraudada, não a operação, a base de cálculo fraudada. E aí, dessas intermediárias, seguia para os clientes no preço normal, igual ao preço que o autuado fazia quando ele vendia direto, né? E ali, assim, a gente manteve o auto, falou assim, isso é fraudar a base de cálculo do imposto, né? Ali a operação era totalmente Abre... diferente. Ali a operação era fraudada, tinha confusão patrimonial, confusão de estoques. Não, nada, Era, nada. era, era, era. E Era porque aí, eu fiz o auto vista sim, ali. mas não foi essa que foi o fundamento Não, ali a operação era fraudada. Era... Senhor, não, Calma, não quer tirar em vista também, calma, Bergamini, e ver calma. Vou se tirar. é Já está parecido ou não? registrado. Você registra o voto com a operação Já vista. está Se registrado. isso, se a gente aceita isso, a gente fala, então, abriu. Escancara, filho. Para Isso que você vai existe, fazer? Colgate faz isso, o Unilever Você faz vai... isso, é normal, é uma operação Mas normal. então fecha aqui, meu Não, amigo. mas é normal. Ponto, claro. Se o Por fisco que entende que a gente que está... não há, que Nós é vamos imposto devido, que calçar. faça o complemento. Ou que É faça o isso. ajuste. Eu E acho que a faça o ajuste do gente IVA, como pode tem para cosmético. Então deixar tá para o bom. debate Vamos. posteriormente. Pode ser? Eu estou vendo que tem aqui o pedido também da representação fiscal, né, para manifestação. Foi aqui solicitado. Foi solicitado também vista. Eu também fiquei com algumas dúvidas com relação a esse, vamos dizer, planejamento tributário, né, esse limite da licitude ou da fraude ilícito. Eu estou vendo que tem aqui vista, pedido de vista. Então, eu vou conceder a vista, a manifestação da representação fiscal também posso conceder nesse momento, ou deixar para depois e os debates no retorno. Pode ser? Senhor Quer presidente, se então, manifestar, eu Pedro? poderia só registrar a minha Sim, manifestação, não efetuar a leitura agora, mas registrar para que o claro. doutor Adolfo possa ter acesso a ela e verificar quais são os nossos argumentos pelos quais nós estamos pedindo para que seja Sim, mantida a solidariedade. claro. Eu concedi, então, aqui, Pedro, né, a sua solicitação da manifestação. Aí você pode registrar. E aí depois a gente pode retornar, né, com os debates posteriormente, essas questões aí da falta de fundamentação legal, desse planejamento. Então, eu não vou conceder ainda vista, porque o Pedro vai registrar a manifestação dele e eu já vi que, senão, encerra. Então, Pronto, primeiro registrado, você... senhora presidente. Tá. Então, você Obrigado. pode deixar para a leitura posteriormente, né? Isso, por favor. Tá, é só sobre o recurso de ofício. Então, com isso, eu vou conceder vista ao doutor Adolfo e podemos deixar os debates para o retorno.
Então, com isso, a gente encerra. Então, doutor André, sai em vista, tá? Para o doutor Adolfo, só, por favor, acompanha. E depois, então, já foi feita a sustentação oral, mas ele volta e continuaremos. Tá bom? Muito obrigado, Obrigada. presidente. Muito obrigado, colegas Bom jogadores. dia, Boa bom sessão a dia. todos. Fica à vontade se quiser permanecer. Então, encerrando aqui o julgamento do caso da Obrigado, bom dia. Minalis Mineração. Bom dia. Então, encerrando o julgamento, com a saída do pedido de vista, voltando aqui, então, à nossa pauta. Agora, então, temos o doutor Eric acompanhando 2 casos da Telipar, né? Então, vamos passar esses casos que o doutor Adolfo foi vista, né? Flávio é o relator. Então, vou anunciar os 2 casos. O auto 5050994, da Telipar Administração e Participações. Então, vamos fazer primeiro esse, depois passamos para o outro 5050995 a seguir. Então, vamos por partes, um de cada vez. Então, o doutor Flávio, relator, para o seu breve aí relato, Flávio, por favor, né? E depois o doutor Adolfo, o seu voto. Tá bom. Bom, são 2 casos de ITCMD, né? Trata da reserva de lucros e se ela foi integralizada a reserva e o capital social, né? Houve doação e se essa reserva ela deve ser considerada ou não, tá? Eu considerei que não, baseado principalmente na localização e na jurisprudência do tribunal, né, que os lucros não distribuídos eles não pertencem aos sócios ainda, né? Eles têm uma reserva, ainda não pertencem aos sócios. Tá? Então, o recurso ordinário eu estava conhecendo e provendo. É esse o brevíssimo resumo. Flávio, tem também, então agora gravar o voto de vista, né, doutor Adolfo? E Gravando. acho que tem manifestação da representação também para gravar, é isso? Deixa eu ver aqui. Também, né? Tem também. Eu preciso também, tá. dos O 2 votos voto para de depois. vista, aí depois você. Isso. Estou vendo aqui. Bom, a sustentação oral ela foi gravada, sim, gravada. Eu estou fazendo aqui Minha querida. Agora Tô eu estou gravando vendo se foi feita a sustentação oral ou não, tá como Eu não estou foi gravando aqui. gravada. Tô gravando aqui Não foi, presidente. Não foi, né? Não Não. foi feita a Se sustentação tiver a oral. oportunidade de falar uns minutos, eu Sim, claro. faria. Não é isso que eu estou vendo aqui, realmente está. Eu acho que nós retiramos, como saiu em vista, né? Então deixou o debate posteriormente. Porque está como não gravada. Só uma questão, foi feita a leitura completa do voto ou não? Nesse ponto eu não me Então, eu recordo. estou achando que é porque não foi feita a sustentação, então nós temos que dar a primeira oportunidade para a sustentação oral do doutor Eric. Só pela ordem e justiça, presidente, nós não acompanhamos a primeira sessão. Tá? Então, não acho compareceu. por isso que não foi feita a sustentação oral. O doutor Não foi feita. Flávio relatou e votou, acho que fez a leitura completa do voto. O doutor Adolfo e o doutor Rubens manifestaram uma predisposição em acompanhar o doutor Flávio, o doutor Pedro se manifestou e aí o caso foi retirado em pedido de vista do doutor Adolfo. Sim, é porque está como sustentação oral que não foi gravada, né? Então, não Perfeito, foi feita, mas como saiu em vista, muitas vezes nós deixamos para posteriormente ser feita a sustentação oral, né? Mas então, no caso, o doutor Adolfo pode gravar e aí concedemos a oportunidade para, se for o caso, para alguns esclarecimentos, né? Já que não houve também o comparecimento. Perfeito, Então, presidente, sem problema. pode ser. Eu fiz o voto só de mérito da Telipar.
Não fiz do ordinário do Mauro. Seu Mauro. Porque eu tô acompanhando o Flávio pelo provimento, não teria razão, falo de solidário, né? Perfeito. O voto tá caindo. Agora, como é que eu gravo isso aqui, hein? Como assim? Como você Porque eu grava? eu fiz o voto só do. Ah, tem que gravar o dele também, né? Então, mas eu não Acompanhando fiz. igual ao do Flávio, né? Acompanha o Flávio quanto ao É, demais. acompanha o Flávio. O que que o Flávio botou? O Flávio tá Que dando agora não provimento. aparece aqui. Recurso ordinário conhecido e provido. Ele falou Imagino que que eu coloquei provido porque ficou prejudicado, né? É, O recurso. mas Então, tem que dar uma solução para o recurso, né? sim, Não, eu coloquei provido. provido? provido também. Ok, beleza. É, porque Provido. na hora do registro, né? Registra os dois e o voto de vista também, né? Os dois acompanhando, conhecido e provido. É isso. Porque agora não aparece aqui a gravação do Flávio, porque está com vista, vai ter que confirmar, né, Flávio? É. Tô completando o voto aqui, dando expressamente o que eu acompanho em relação ao responsável, Mauro, né? É, e grava igual, né? É. Então, não há questão, conhecido integralmente, provido. Pronto. Agora tem que ter o registro do voto do relator, né? E a representação fiscal se manifestar. Então, vamos. Ah, não, perdão, presidente. Eu tô vendo aqui, eu Assim. coloquei não conhecido o do recurso ordinário Ah, é. do Mauro, porque ele foi, eu coloquei não conhecido. Ricardo. Pode É, reabrir para mim, então, presidente? Então, vou habilitar aqui a edição perdão. do voto Eu de vista, e inclusive aí peguei meu você erro. altera e coloca igual. Então, seria o caso da leitura do voto de vista, né? Precisa Na reabrir verdade, só para mim. acompanhando. Precisa reabrir para mim. Não, já reabri. Então. Não mudou. Hã? Não mudou. Tô fazendo aqui um Ah, ajuste aqui na redação. Como é o nome da empresa? Telip, né? ele par.
Não conheço. Esse... Pronto. Tá, então você quer fazer um resumo? Quer dizer, acompanhando integralmente o Flávio? Estou acompanhando o Flávio de vista porque esses autos de TCMD tem sempre aquela questão de base de cálculo que, enfim, PL, não é PL, patrimônio e tal. Mas eu só acompanhando o Flávio. Ok, então passamos para a representação fiscal, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Eu já registrei a minha manifestação aí, está à disposição para os senhores. Então, eu passo a leitura. Com todo respeito ao voto do ilustre vice-relator, o recurso ordinário há de ser desprovido. Vamos aos fatos, todos devidamente comprovados, com os documentos acostados aos autos, as folhas 5 a 16. No arquivamento de 11 de janeiro de 2018 da empresa Telepar, constatou-se que seu capital social foi aumentado com a nua propriedade de cotas de capital da empresa MDP Engenharia. O senhor Mauro integralizou na empresa Telepar a nua propriedade de 19.360.000 cotas da empresa MPD. Ao integrar a nua propriedade, conforme descrito acima, o senhor Mauro manteve o usufruto das cotas da MDP Engenharia, ou seja, os lucros e dividendos seriam do senhor Mauro. A empresa Telepar aumentou sua participação no capital social da MPD Engenharia de R$ 29.600.000 para R$ 74 milhões de reais. Aumentou sua participação em mais de 44 milhões de reais, com o aproveitamento de valores que estavam na conta reserva de lucros, na proporção de sua participação no capital social da MPD Engenharia. Ora, se o senhor Mauro havia mantido para si o usufruto das cotas da MDP Engenharia, consequentemente, o direito de receber os lucros dessas cotas, e exatamente estes lucros contidos na conta reserva de lucros da MDP foram utilizados para a empresa Telepar aumentar sua participação no capital social da MDP, de claridade solar que os lucros que anteriormente eram uma propriedade do senhor Mauro, agora são de propriedade da empresa Telepar, pois foram utilizados por esta conforme descrito acima. O arquivo da JUSESP é claro, folhas 8. A sócia Telepar subscreve e integraliza neste ato 44.400.000 reais de novas cotas, no valor de R$ 1 cada uma, mediante aproveitamento da reserva de lucros, na proporção da sua respectiva participação no capital social da sociedade, todas gravadas por extensão do usufruto que recai sobre as cotas de que são derivadas. E note-se que o senhor Mauro autorizou que a empresa Telepar utilizasse esses valores para aumentar sua participação no capital social da MDP Engenharia, ficando assim caracterizados os elementos da doação, quais sejam prejuízo patrimonial do doador, senhor Mauro, aceitação e aumento do patrimônio do donatário, Telepar, e ânimos donandi, que é a liberalidade de efetuar a doação. E note-se que é absolutamente irrelevante neste caso que os valores não tenham saído da conta reserva de lucros, uma vez que os valores simplesmente mudaram de titularidade, da pessoa jurídica Mauro para a pessoa jurídica Telepar, caracterizando a doação como explicado acima. E essa é diferente dos demais casos. Assim, o recurso ordinário deve ser desprovido, com a consequente manutenção integral do auto, conforme lavrado inicialmente. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, já estão todos registrados, né? Eu vou manter o voto, principalmente porque, assim, realmente, ele manteve a propriedade, mas os lucros seriam deles após distribuído, né? Como não foram distribuídos ainda, é da empresa, então por isso que não entra na doação. É esse o racional do voto. Então, Me eu vou permite, manter. presidente? Pois não, quem falou? Eu, presidente, me permite? Sim. Pois não, algum esclarecimento de fato, doutora? Não, presidente, apenas Sim. arrimando na própria manifestação do Dr. Pedro, da Fazenda, né? O usufruto conservado é dos lucros distribuídos, né? Não houve distribuição de lucro, a distribuição ela não é automática, é uma limitada, então ela depende de decisão assemblear, precedente do STJ, do próprio TIT. A própria manifestação da Fazenda corrobora que eles estavam
na conta de reservas de lucro da MPD, como textualmente mencionado pelo Dr. Pedro agora, por dois momentos da manifestação da Fazenda. E não há que se falar em prejuízo, por conta disso, não há que se falar em prejuízo de Mauro, porque eles, diferentemente da conclusão da manifestação da Fazenda, eles não mudam de titularidade do Mauro para Telipar. Eles estavam na conta de reserva de lucro da MPD e foram capitalizados. Então, não há esse prejuízo. Apenas para fazer uma parte aí em relação à manifestação da Fazenda, presidente. Muito obrigado. Ok, obrigada. Eu vou acompanhar o relator. Podemos encerrar os debates? O Rubens quer se manifestar? Não tenho objeções, não. Então, encerrando os debates, vamos passar à votação. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então, no caso, todos, na verdade, acompanharam, né, mesmo o voto de vista, o relator. Então, o recurso foi ordinário da Telipar conhecido e provido, e o do solidário, né, Mauro, não conhecido. Esse é o resultado, doutor Eric. Então, encerrando o julgamento deste primeiro auto de infração, né, que é o 994 final, e vamos passar, então, para o segundo caso da Telipar, que é o final 995. Relator também, o doutor Flávio. É igual? É rigorosamente o igual. mesmo. Iniciando os debates, ele saiu em vista também, né? Só que aqui o solidário é Regina Helena Gerassi Dottori. Presidente, o voto é o mesmo, os processos eles são semelhantes, né? Só altera o solidário aí, tá? É isso. Sim. Então, como saiu em vista, então vamos aguardar aqui o registro do voto do doutor Adolfo e também depois o registro da manifestação fiscal. Registrado. Ok. Agora temos, então, a confirmação do voto do relator, então, confirmado, e o pedido de manifestação da representação fiscal concedido.
Já concluído, então, quer Isso, se registrado. manifestar, Pedro? Não, é igual Tá lá, o caso igual, né? anterior, senhora presidente. Obrigado. Eu, Rigorosamente o mesmo, presidente. rigorosamente, só muda o solidário, né? Exatamente, presidente. Então, também vou acompanhar, doutor Flávio, né? Podemos encerrar os debates e passar a verificação do quórum. Então, com isso iniciar a votação do auto 5050-995. Então, acompanhando o relator. Encerrando o julgamento, então, encerrando a votação e o julgamento. Também o recurso ordinário Telipar conhecido e provido, e o recurso ordinário da Solidária Regina Helena, não conhecido, prejudicado. Então, esse é o resultado, doutor Eric, encerrando aqui o julgamento. Perfeito, presidente. Agradecemos sua presença e ficamos aqui à disposição. Se eu quiser permanecer, fica à vontade. Eu agradeço, Bom dia. desejo um bom dia a todos, doutor Pedro, Adolfo, Rubens, Flávio, doutora Maria, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa continuidade de sessão para vocês. Bom dia, obrigada, doutor Eric. Obrigado. Agora, então, vamos passar até o segundo da pauta, né? Continuando aqui a pauta. Derek. Temos Derek Lundgren Bittar. É o auto 5034965. Doutor Rubens é o relator, é um recurso misto que saiu em vista para o doutor Adolfo e doutor Flávio, sobre ITCMD. Então, vou aqui abrir, né, iniciar os debates. Não temos advogado presente, não foi feita a sustentação oral também, né? Mas saiu em vista, então, para o registro do voto. Primeiro o doutor Rubens, se quiser fazer aí um breve relato, né? Situação de... Sim, obrigado, presidente. A situação TCMD, novamente, doação de cotas, a controvérsia está no valor das cotas, né? E o fisco tem se utilizado aí de um expediente de fazer um balancete parcial para que seja apurado o valor de mercado das cotas, né, no momento da doação. Mas a lei fala ao contrário, né, que se admite o valor patrimonial dessas cotas, algo que o fisco não admite, né? Mas a lei admite, então não há muito o que fazer. Então, entendo que, no caso em tela, o valor contábil do patrimônio líquido da empresa MDT Ludwig Participações era aquele registrado no balanço patrimonial do ano anterior. Tem razão o autuado quando alega que apurar o lucro e ajustes ao patrimônio líquido de período não encerrado, e tem isso também, né? O período nem encerrou, no meio do ano ali, dá um balancete parcial, segundo o autuado, afronta toda e qualquer norma societária e ignora princípios e convenções contábeis geralmente aceitos, especialmente aqueles emanados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Essa questão de apurar lucro e ajustes no meio do período, né? Então, eu entendo que agiu corretamente ao utilizar o valor patrimonial, conforme previsto na legislação, né? E conheço ambos os recursos para dar provimento ao recurso de ofício, afastando a aplicação do súmula 10 do TIT, que não cabe aqui, e dou provimento ao recurso ordinário para cancelar integralmente a acusação fiscal. Tá. Agora os juízes com vista que vão registrar o voto. Isso, exatamente. Então, primeiro está aberta a vista, né, o voto de vista para o doutor Adolfo, depois o doutor Flávio e depois a manifestação da representação. Deixa eu registrar.
Eu vou ler o voto que acho que é mais fácil. Como relatado pelo Dr. Flávio, em seu voto vista, as doações de cotas teriam ocorrido em 17 de dezembro de. Desculpa, o voto. Já Não, estou. o relator é o Rubens. Isso. Desculpe. Ah, tá. Não, você falou Flávio, Adolfo. Mas Desculpa. no voto vista, que o meu estava disponível, sim. talvez ele tenha citado tá. mesmo. Tá. Ele falou voto vista. O Rubens é o relator, né? O voto de vista, tá. Depois eu vou ler aqui o Poder da Justiça. Tá. As doações de cotas teriam ocorrido em 17 de dezembro de 2018 e o autuado entende que ainda não seria possível verificar eventual resultado positivo de equivalência patrimonial, que aumentaria o valor da participação societária em relação ao valor do cuja aquisição, pois o resultado do exercício só é apurado em 31 de 12. De acordo com a ficha cadastral da MDT Lugem Participações, a restribuição foi em 9 de janeiro de 19. Diante desse cenário, estou de acordo com o Dr. Flávio quando afirmou que o centro de debate é a aferição da base de cálculo do imposto e qual balanço deve ser utilizado. Conforme me manifestei no processo tal, que nós passamos aqui, é, o artigo 2º fala das hipóteses de incidência, do 2 e etc. Aí o artigo o 5º do Código Civil, por sua vez, põe que considera a doação, contratos que uma pessoa, por liberdade, transfere a outra bens e vantagens. Nesse caso, a empresa MDT transmitiu cópia do seu capital social ao autuado. Esse fato é aprovado nos autos. Os bens foram transferidos por liberdade do patrimônio da empresa para o autuado. Essa é a exata definição de doação pelo Código Civil. Para fins fiscais, o artigo X da nossa lei do TCMD determina que na doação, inclusive por instrumento particular, o TCMD deve ser pago antes da consideração do contrato ou do ato correspondente. Consoante o dispositivo mencionado, quando se trata de doação formalizada por instrumento particular, os contratantes são obrigados a efetuar o pagamento do imposto antes da assinatura do contrato. Logo, se a lei exige o pagamento do tributo antes do contrato, esse fato pressupõe que na celebração do contrato ocorre a transmissão do bem por doação. A exigência do pagamento do imposto no momento da celebração do contrato evidencia a existência do crédito tributário que decorre do surgimento da obrigação principal. Nesse sentido, se paira dúvidas acerca da composição da base, mais precisamente do valor das cotas patrimoniais, entendo que o julgamento deve ser cometido de diligência, está como designado pelo Dr. Flávio Mitsubishi. É como voto. Ok, então é pela conversão do julgamento de diligência, né? Flávio vai se manifestar também. Acho que a representação fiscal também é nesse sentido, né? Sim, presidente, eu vou colocar para o voto. Acho que já está colocado, né? Mas eu vou passar a leitura. Não está colocado? Não O está. senhor não. Tá, deixa eu colocar. Não está registrado, né? Tá registrado. Deixa eu registrar ele, então. Agora está registrado, né? Vou passar a leitura. Voto vista divergente, a ITCMD, doação de cotas da sociedade. Tá. Inicialmente, parabenizo o muito bem elaborado voto do relator, Dr. Rubens, de quem adota o relatório. Trata o AI de doação de cotas de sociedade que não foram objeto de negociação nos últimos 6 meses. A sociedade, cujas cotas foram doadas, MDT, possui participação em outras sociedades. O fisco afirma que essas participações não estavam adequadamente registradas em sua contabilidade, causando reflexos no valor patrimonial das cotas. Pede vista para analisar mais detidamente a possibilidade de utilização do método de equivalência patrimonial e sua aplicação ao caso. O doutor relator entendeu que o fisco pretende que o valor patrimonial das cotas seja equiparado ao valor de mercado, que não é permitido pela legislação. Transcrevo o destaque, tá? Eu vou poupar essa leitura. Concordo com o
relator na assertiva de que a base de cálculo do imposto é o valor patrimonial, não o valor de mercado. Mas discordo que o fisco pretenda se utilizar de valor de mercado, ao contrário, entendo que ele busca o valor patrimonial, ou seja, o refletido no patrimônio da empresa, cujas cotas foram transmitidas. Eu transcrevo o trecho do relatório circunstanciado. Eu vou ler parte. Os balanços patrimoniais das empresas, Ilugrid, Participações e MDT Ilugrid, registraram seus investimentos em participações societárias pelo valor histórico, o qual coincidia com o valor de seu capital social subscrito. Portanto, de fato, as demonstrações contábeis, da forma como estavam, não apresentavam o valor de mercado do bem ou do direito transmitido. A correta forma de apuração da base de cálculo para a participação societária, que, no presente caso, é o valor patrimonial, a saber, patrimônio líquido, apurado no balanço patrimonial dividido pelo número de cotas que compõem o capital social. O CPC 18 estabelece os critérios para contabilização, CPC aqui é Comitê de Procedimentos Contábeis, tá? Não é um código de processo. Estabelece critérios de contabilização de investimento em coligadas e controladas e define os requisitos para aplicação do método de equivalência patrimonial. Retorno ao voto. O fisco relata que as participações da MDT em outras sociedades foram registradas pelo valor histórico das cotas, coincidindo com o valor do capital social. Porém, o valor patrimonial das participações não é o valor histórico, mas deve ser avaliado conforme determina a legislação. O valor de mercado relacionado ao valor justo, conforme explicitado no CPC 46, do qual transcrevo. O valor justo é uma mensuração baseada em mercado e não uma mensuração específica da entidade. Retorno ao voto. Porém, conforme explicitado no relatório circunstanciado, o fisco não buscou o valor justo ou o valor de mercado para determinar o valor das participações. O fisco buscou o valor patrimonial, que deveria ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial, método, conforme previsto na legislação. Aí você escreve trecho do comitê do CPC 18, tá? Que o MEP, o método de equivalência patrimonial, é método de contabilização por meio do qual o investimento inicialmente reconhecido pelo custo, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. A autora desse recurso concorda com o fisco que o valor patrimonial da cota não é o valor histórico, mas o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Mas discorda sobre a correção da utilização do MEP. O ponto fulcral da discordância da autuada é o aspecto temporal da apuração de ajuste da equivalência patrimonial. Como esclarece a autuada em seu apelo, não é possível apurar lucro e ajuste de patrimônio antes do encerramento do exercício. Tá? Aí eu escrevi trecho do recurso da autuada, eu vou ler só uma parte. No presente caso, é o valor patrimonial, a saber, patrimônio líquido apurado no balanço patrimonial e dividido pelo número de cotas que compõem o capital social. Tá? E aí, é o mesmo trecho que o relator já transcreveu e já leu. Volta ao voto. As doações seriam ocorridas em 17 de dezembro de 2018. A autora entende que ainda não seria possível verificar eventual resultado positivo de equivalência patrimonial que aumentaria o valor da participação em relação ao valor do custo de aquisição, pois o resultado do exercício só é apurado em 31 de dezembro. Em consulta aos autos, verifica-se que, segundo a ficha cadastral completa fornecida pela Junta Comercial, das folhas 28 e 30 da sociedade MDT, a redistribuição societária foi registrada na JUSESP em 9 de janeiro de 2019. Assim, entendo que não é controvertido a contabilização dos investimentos pelo MEP, mas a aferição dos resultados antes do final do exercício e qual balanço patrimonial deve ser utilizado para a aferição da base de cálculo. Com essas considerações, entendo que o presente caso guarda semelhança com a IN 4146-461, dígito 8, julgado nesta Câmara Julgadora em 21 de maio deste ano. Aí eu transcrevo trecho do voto da relatora, doutora Maria do Rosário, que venceu a unanimidade.
que fala o seguinte: juntou ainda documentos das folhas tais, FD e ECF no primeiro trimestre de 2017, referente-se ao balanço patrimonial com o valor da conta capital no valor de X. Assim, cumprida a diligência, entendo pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do contribuinte, pois o valor da cota, depois da integração do capital social da Artus, deveria fazer parte da base de cálculo do imposto. Haja vista que o registro na junta comercial foi posterior ao aumento de capital social, sendo feito somente em 24 de março de 2017. Nesses termos, considerando a efetiva data do registro da doação na JUSESP, em março de 2017, entendo que o valor das cotas sociais deve ser o capital da data mencionada, data da ocorrência do fato gerador, e não o de dezembro de 2016, antes da integralização de capital social. Portanto, o valor da base de cálculo do CMD deve ser o valor de março de 2017, já com a cota integralizada, que corresponde ao montante doado. Bom, retorno ao voto. Naquele caso, determinou-se pela utilização do valor das cotas em março de 2017. Antes do voto de mérito acima da escrita, foi feita a conversão de diligência para o voto vista do Dr. Adolfo, para a juntada de 1. Declaração de imposto de renda para verificar quantas cotas foram incorporadas ao patrimônio autuado. 2. Juntada da SD e da ECF da sociedade para verificar o valor das cotas doadas. Aponto que há reclamo autuada sobre os ajustes realizados pelo fisco para alcançar o valor patrimonial. Nesse passo, entendo que o feito deve ser reconvertido em diligência autuado para que no prazo de 30 dias juntar. Declaração de imposto de renda 19, base 18, para verificação de quantas cotas foram incorporadas ao seu patrimônio. ECF e ECD, ano base 18, da Aturlurgeden e da Tabu Participações e Investimentos, para verificar qual o valor das cotas doadas apuradas em dezembro de 2018 no trimestre imediatamente anterior. Tá? Então, tanto em dezembro quanto no trimestre anterior, porque no voto que eu citei, da presidente, foi adotado o balanço de intermediário. Tá? Então, no retorno, a fiscalização e a DRF. É esse o voto, presidente. Aliás, eu queria aproveitar o doutor Bergamini, que também tirou em vista, se acha pertinente acrescentar alguma coisa na diligência ou se assim está adequada. Eu acho que do jeito que você colocou, refletindo o que a gente já fez anteriormente, né? A gente achar o real valor. Acho que tá ótimo. Então tá bom, presidente. Esse o voto. Tá bom, obrigada, Flávio. Então, agora aguardando a manifestação da representação fiscal. Senhor presidente, já registrei minha manifestação e é pela diligência também para a gente apurar o real valor das cotas aí. Obrigado. Tá, ok, obrigada. Então, eu até tinha visto antes, né, esses votos, e eu olhei também aqueles outros que já tivemos, aquele que também foi de minha relatoria. Eu vou acompanhar pela diligência, pelo seguinte, até parabenizando aí o relator, o Rubens também, eu acho que não está assim tão diferente, né? Quer dizer, aí a questão do valor patrimonial, admitir-se-á o valor patrimonial, até aquele trecho da legislação, né, que o Rubens ressaltou. Mas eu acho que está dentro disso também, né? Porque naquele outro caso que eu fui relator, era mais a questão da data, se era dezembro ou se era março, e aí nós pedimos a diligência, quer dizer, na verdade foi o voto de vista que se manifestou sobre a diligência, porque já tinha uma documentação nos autos, foi apenas para confirmar a documentação oficial, né, não era assim o balancete assinado pelo contador, então foi solicitada essa documentação, né? Então, com isso, nós tivemos aí um valor que, no fundo, eu entendo como valor patrimonial, né? Não é propriamente diferente valor de mercado, essa discussão aí, valor de mercado, mas admitir-se-á o valor patrimonial, eu acho que está na mesma linha, né, de valor patrimonial, né, que se admite, mas vamos ver como é que está isso na data aí que
seria, na verdade, o trimestre, como o Flávio está pedindo, ou o do final do ano de dezembro, né? Aí dependendo da data. Então, eu vou acompanhar a diligência, mas essa questão do valor patrimonial, eu acho que não está excluída, né? Não está fora dessa de se admitir o valor patrimonial. Era isso que eu queria registrar. Não sei se foi assim o voto do Rubens, mas não está excluído esse de se admitir o valor patrimonial, Rubens. Esse é o que eu entendo, né? Inicialmente, o fisco queria desconsiderar esse valor patrimonial. Falou, não gostamos disso, é o valor de mercado, admitir-se-á, que é toda construção enfim, vamos esquecer isso, tá bom? Vamos ignorar isso. Aí teve aquela manifestação, inclusive, lá do núcleo de TCMD, que parou de lavrar alto, falou, não adianta, né? Se a regra é essa, é essa. Então, bom, então vamos dar uma nova roupagem ao termo, né, patrimonial. É um valor patrimonial de mercado. Isso é demais. É isso, um valor patrimonial de mercado. Não deixa de ser patrimonial, mas a gente faz um balanço parcial aí e vê qual que é o valor de mercado desse patrimônio, né? Eu não sou contra isso. Eu sou contra a lei falar uma coisa e o cara ser multado. Porque o fisco fala assim, olha, eu olho para a lei, mas eu entendo outra coisa. Eu não estou afastando a lei. Só que eu vejo ali e eu crio toda uma coisa diferente que não está escrita ali, mas eu estou respeitando a lei. É que eu entendo diferente, né? Se a lei fala abóbora, eu entendo melancia. O entendimento é livre. Eu leio uma coisa, eu entendo o que eu quiser. E isso eu acho que é puxar o tapete do contribuinte, porque ele segue o que está escrito na lei. E ele não sabe que o fisco afasta, que o fisco não aceita a lei. Então tem que pôr a regra para ele saber o que pode e o que não pode fazer. O que não pode é a regra falar pode fazer isso, a regra está falando que pode, a lei falou, então eu vou fazer. Aí é autuado. Não, né? A gente não aceita. A gente não aceita isso. Mas a gente não muda a regra. Mas a gente não aceita. Isso é que eu não concordo. É por isso que eu voto desse jeito. Se tivesse a regra falando isso aí, então é a regra. Vale para mim, vale para todo mundo. Né? É isso. Entendi, ok, né? Que esse assunto sempre é interessante, né? A gente está conversando um pouco mais, né? Até essas últimas decisões aí até. É igual aquela história do crédito do uso e consumo, sabe? O cara faz tudo que está escrito na lei, na decisão normativa, leva fumo e chega e fala: escuta, mas não é isso que a regra fala? Mas a gente tem um entendimento aqui diferente, né? Então, o que vale é o nosso entendimento. A gente lê isso aqui e entende outra coisa. Então, meu amigo, você cumpriu a lei, você cumpriu o decreto, você cumpriu a decisão normativa e você se ferrou, porque a gente não aceita nada disso. Isso é que eu não concordo, isso é que eu acho errado. Ok, obrigada, Rubens. Flávio, então, quer falar alguma coisa? Está sem áudio. Perdão. Só para pontuar, eu entendo que aqui o fiscal, ao adotar o método de equivalência patrimonial, ele está cumprindo a lei, tá? A empresa lá é aquele acervo de patrimônio lá, a entidade, né? E como você vai avaliar, diz que é o valor patrimonial, e como você vai avaliar o valor de cada um desses itens do patrimônio, não é a legislação fiscal que não foi o fisco que alterou, foi a própria norma contábil que alterou, questão de não teve nada a ver com o TCMD, né? Questão de alinhamento internacional, esse tipo de coisa, e o fisco está cumprindo a lei, tá? A lei é para chegar no valor mais real possível, tá? Esse é o que diz a lei. O valor do patrimônio tem que chegar no valor mais real possível. E o fisco está cumprindo, tá? Eu não enxergo de forma diversa. Então, podemos encerrar aqui os debates, né? Então, encerrando os debates, vamos
Verificar o quórum. Na verdade, acho que só eu que vou votar, né? Deixa eu ver. Todos já foram confirmados. Iniciar a votação. Eu que não votei, eu vou acompanhar, então, o voto de vistas do doutor Flávio, pela conversão em diligência, que também está no mesmo sentido do doutor Adolfo, né? Uhum. Então, encerrando aqui a votação, agora vamos ver o que ele pede, né? Se ele pede. Questão antecedente, então o voto vencedor é converter o julgamento em diligência, um registro, e então o voto condutor, doutor Flávio. Este é o voto condutor. Então, é isto. Deixa eu ver, registrou o voto vencedor. Então, com isso, encerrando o julgamento pela conversão em diligência para o autuado apresentar os documentos, né? Solicitados. E depois, com vista à representação fiscal, né? Acho que não sei se isso está escrito, mas de qualquer forma, né, Flávio? É o trâmite normal, né? Trâmite normal, né? Então, encerrado aqui esse julgamento do caso Derek Lundgren Bittar. Então, encerrado esse julgamento, agora vamos para o último caso, é o Carina Ferrata Gale, 5035985. E aí eu que pedi a vista, quer dizer, na verdade, retirei para me manifestar especificamente aí a questão do relator, do voto, foi do relator, e tinha saído em vista para o doutor Rubens. Então, aqui eu vou abrir os debates, está pedindo novamente o registro de voto de vistas. Eu acho que sumiu, se não está aqui, né? Sim, deixa eu só ver aqui. É negado o provimento ao recurso ordinário, estou vendo aqui. Isso. O relator foi o doutor Adolfo, seria bom só fazer um resumo da ementa só, né? Só para ficar. E a questão daquela da aplicação do tema 885 do STF foi esse o ponto, né? Isso. Então. A senhora quer que eu leia aqui o voto? Eu acho que o Adolfo poderia falar, no fundo eu estou até acompanhando isso, aí eu tirei em vista só para pensar um pouco mais, porque tinha a questão também do artigo 28 da lei. Então, é bom só ele fala, e depois você fala, Rubens, aí eu falo também a minha vista. Como preferir. Eu estou reduzindo a multa para 100% do valor do imposto. O resto estou mantendo alto, depois que eu dou essa questão. Ok, então é só para mencionar isso. Então, Rubens, agora Sim. você registra. Você já registrou, né? Sim. Agora sou eu. Pode, por favor, falar o seu, eu já vou aqui registrar também. Bom, eu pedi vista no processo para examinar. Eu vou ler aqui porque o autuado vai assistir depois, né? Então, eu vou pedir vista no processo para examinar com mais atenção a questão da redução da penalidade aplicada no item 1, proposta pelo ilustre relator, a quem rendo minhas homenagens, e peço vênias para apresentar entendimento diverso a respeito da matéria. O montante da multa se encontra previsto na lei, e o artigo 97, inciso 6 do CPN, determina que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. Há que se concordar com a representação fiscal quando aponta o que dispõe no artigo 28, inciso 2 da Lei 13.457/09, que diz que no julgamento é vedado afastar a aplicação de leis sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada por decisão definitiva do STF incidental, desde que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo. Então, quero me parecer que a motivação apresentada pelo relator para reduzir a penalidade prevista em item 1 não atende os requisitos dessa norma que eu li. O relator expõe que, ao julgar o tema 885, que trata dos efeitos da coisa julgada formada das relações tributárias de trato continuado, o STF declarou
que as decisões proferidas pelo seu plenário em sede de controle concentrado e difuso, quando submetidas à sistemática e reflexão geral, equivalem a novas normas jurídicas, porquanto dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme previsto na Constituição Federal. Assim, provocam a cessação imediata e automática da ultratividade executiva das decisões judiciais transitadas em julgado que tenham sido amparado em interpretação de norma jurídica de forma contrária ao posamento da Suprema Corte, etc. Portanto, assumindo a premissa de que o próprio STF, no julgamento tal, estabeleceu que as multas tributárias maiores que 100% do valor do tributo têm caráter confiscatório e são inconstitucionais, entendo que esse limite também deve ser aplicado ao presente caso, mesmo que a dita inconstitucionalidade tenha sido declarada por via incidental, sem resolução do Senado, por tudo quanto for decidido pelas Cortes Supremas. Então, eu voto a meu voto, entendo que cabe razão à representação fiscal quando alega que o STF ainda não julgou o referido tema, que se refere aos efeitos da coisa julgada nas relações jurídicas, tributárias de trato sucessivo, não havendo até o momento a fixação do entendimento no sentido apontado pelo ilustre relator. O inciso 2 do artigo 28 da Lei 1374 exige que a decisão definitiva, enfim, já li, né? E o afastamento da aplicação dessa norma sob alegação de inconstitucionalidade implicaria, ao meu ver, a nulidade do acordo. Portanto, com as devidas vênias, voto pela manutenção integral do déficit fiscal sem redução da penalidade, acompanho o ilustre relator quanto aos demais temas, enfim, estou só entendendo que o julgamento, afastando, né, em desacordo com a nossa lei processual, ele provavelmente, quase com certeza, deve ser anulado, né? Então, eu voto pela manutenção do auto de infração da penalidade, conforme previsto na lei. Esse é o voto. Ok, obrigada, Rubens. Então, aqui, o meu voto é bem simples, foi apenas essa questão de acompanhar, né? Então, eu tirei vista em razão dos debates, mas eu acompanho o doutor Adolfo, que conheceu do recurso ordinário, deu parcial provimento, mantendo a acusação no tocante à infração ponto 1 e reduzindo a multa ao patamar de 100% do imposto exigido. Eu entendo aqui que, nesse caso, não se aplica aquela questão até que foi levantada, né, do parágrafo 2º do artigo 61 da Lei do Contencioso Administrativo Paulista, uma vez que decorre da aplicação do tema 885 do STF. Eu até pensei um pouco nessa questão, né, de ser aplicado ou não, embora, até como aí apresentado pela manifestação da representação fiscal também, de decisões da Câmara Superior sobre não afastar aí a legislação, né, de acordo com o artigo 28 da Lei do Contencioso. Mas, e que eu já votei, inclusive, acompanhando lá na Câmara Superior, né, até um dos autos de infração que está sendo mencionado aqui pela representação fiscal, que eu não sei se vai registrar alguma manifestação, né? Pode até solicitar aqui, Pedro. Então, eu pensei, mas eu acho que é um outro fundamento, né? Que a gente vai dar oportunidade, na verdade, vai ser certamente aí objeto de recurso especial analisado pela Câmara Superior, mas é um outro fundamento aplicando esse tema, e eu acho que a gente deve aplicar os precedentes, né, judiciais e do STF, mas eu entendo que é polêmico mesmo, mas aqui é uma opção, revendo esses votos anteriores e os votos da Câmara Superior, que vai ser analisado ainda e vai ser objeto de recurso especial. Então, este é o meu voto. Tá? Presidente, Obrigada. Sim. Poderia, por favor, por gentileza, Habilitar a edição? habilitar uma edição? Tá. Porque tem um fato, um elemento que eu me dei conta agora, que eu não coloquei, que não se trata de acusação de falta de pagamento do imposto, né? A infração, a multa está relacionada ao recebimento de mercadoria com nota fiscal idônea, né? O imposto está sendo cobrado por solidariedade e existem situações onde, por exemplo, o imposto tem base de cálculo reduzida, várias situações, tá? Ele é cobrado por solidariedade pelo fato de haver o recebimento da mercadoria sem nota fiscal hábil, né? E se a gente for aplicar essa tese aqui, essa multa varia muito,
né? Depende do imposto que está sendo cobrado por solidariedade. Então, fica uma coisa um pouco diferente de quando você autua uma pessoa por falta de pagamento do imposto e aplica uma multa superior ao imposto sonegado. Então, acho que esse caso aqui, ainda que se admitisse o tema como fato consumado, haveria até uma questão aí, será que se aplica esse caso aqui? A multa não é por falta de pagamento de imposto, é por uma infração acessória. Então, eu gostaria de ressaltar esse tema aqui também, que eu achei interessante colocar no voto. E eu faço isso muito rapidamente. Tá, ok, não, sem problema, está aberta aí, então, a edição e a manifestação. Senhora presidente, eu preciso que haja o voto, o registro do voto do relator para que eu possa fazer confirmado, né? Tá, isso. ele precisa confirmar. Um minutinho. Ouviu bem? Já solicitei, senhora presidente. Pedro, você quer falar sua manifestação? Quer ler? Isso, eu gostaria de Sim. ler, senhora presidente. Eu acho que Quer enquanto esperar o Rubens... Não, acho que a gente pode Ah, é? continuar, né? Tá bom, O tá bom. Rubens vai só acrescentar uma parte, né? Ele já Tá. leu o voto dele. Tá Então bom? tá, então eu vou proceder à leitura, já está gravado aos senhores para acompanhar. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, a multa há de ser mantida nos termos em que posta no auto exordial. Não... Não, Oi? desculpa. Eu não sou o relator. Desculpa. O relator é o Dr. Bergamini. É o Adolfo, né? Tá. Não podemos concordar com a redução da mesma mediante o afastamento da legislação aplicável pretendida pelo nobre juiz relator. É isto porque referido afastamento viola o artigo 28 da 13457 e por contrariar a jurisprudência mais do que pacificada na Câmara Superior. O tema 885 de repercussão geral nem de longe contém a amplitude pretendida. O nobre juiz relator afasta a aplicação do artigo 28 da 13457, argumentando que, ao julgar referido tema, o STF, abre aspas, declarou que as decisões proferidas pelo seu plenário em sede de controle concentrado e difuso, quando submetidas à sistemática da repercussão geral, equivalem a novas normas jurídicas, porquanto dotadas de eficácia erga omnes, efeito vinculante, conforme previsto no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Fecha aspas. Contudo, quando se verifica efetivamente o tema 885 no site do STF, constata-se a seguinte tese fixada. 1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitados a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Eu agora voltando a falar. Como se observa, o tema 885 alcança tão somente as relações jurídico-tributárias de trato sucessivo, ou seja, aquelas relações periódicas que se renovam ao longo do tempo, tal como é a obrigação de pagar o ICMS. Não obstante, a relação jurídica referente à multa punitiva não é de trato sucessivo, pois não se renova ao longo do tempo.
Com efeito, a multa punitiva ocorre tão somente nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre a obrigação tributária e o fisco, mediante lançamento de ofício, constitui a multa previamente combinada em lei. Assim, não há trato sucessivo nas multas, pois sua ocorrência pressupõe 1. O descumprimento de norma tributária, 2. Cuja sanção imposta por lei seja a multa, e 3. A constituição do seu valor monetário por meio do lançamento de ofício. Ademais, considerar que a multa punitiva tenha trato sucessivo é considerar que o descumprimento da norma tributária pelo contribuinte se prolongue no tempo, quando, na prática, há necessidade de cometimento de ilícito pelo contribuinte. Tal assunto não alcança o artigo 28 da 13457, que disciplina as hipóteses nas quais o órgão de julgamento administrativo tributário paulista pode deixar de aplicar a lei paulista sob o argumento de inconstitucionalidade. Com efeito, a Câmara Superior, sempre por unanimidade e inúmeras vezes, já aplicou o artigo 28 da 13457 para não conhecer e negar pedidos de limitação da multa a 100% do valor do imposto fundamentados na existência de decisão do STF em repercussão geral. É exatamente o caso aqui. Eu trago aqui duas decisões, vou poupá-los da leitura. Então, diante do exposto, somos pela manutenção da multa nos exatos termos em que colocados no auto exordial, com o que somos pelo não provimento do recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Ok, obrigada, Pedro. Rubens, se você quiser, então, falar, você terminou o seu, está registrado. Só apontei esse caso, que se trata de multa por infração formal aqui. Então, estão todos registrados, né? Eu vou manter esse posicionamento, embora, como eu disse, tenha votado até nos precedentes aí, nesses exemplos que o Pedro, né, a manifestação fiscal trouxe, da representação fiscal trouxe, mas no caso eu entendo que é possível, né? É uma outra fundamentação, né, com esse tema. Então, eu vou manter também a minha posição, agora que acho que está tudo registrado, né? O relator quer se manifestar, podemos encerrar os debates? Eu botei o voto. Eu não concordo com o que o Pedro falou. O Supremo falou isso no contexto das relações sucessivas, mas o que há de relevante ali, que os nossos fins, é que a decisão de repercussão geral equivale a uma AGIM. E o apontamento do Rubens também não acolhe porque o fato de o imposto ser calculado daquela forma não quer dizer que a multa não esteja limitada a 100% do valor do imposto. Então eu mantenho meu voto. Presidente, eu vou acompanhar o Dr. Rubens, tá? No sentido da manifestação da DRF, porque é a posição mais que consolidada do tribunal, tá? E aí, então, eu estou acompanhando. Ok, então vamos encerrar os debates e vamos passar a votação, verificar quórum, né? Acho que é só o Flávio que vai votar agora. Confirmar, é só o Flávio para confirmar. Iniciar a votação é o seu, Flávio. Seu voto. Então, encerrando a votação, ele vai pedir o voto condutor, né? Qual a questão antecedente ao conhecimento, não o voto vencedor, né? Ficou conhecido integralmente e parcialmente provido, e o voto condutor, doutor Adolfo. Gravando. É esse, então, o resultado, né? Conhecido, parcialmente provido. Aí tem aquelas situações especiais, recapitulação ou penalidade, também não é o caso aqui. Então, esse é o resultado, conhecido e parcialmente provido. Então, encerrando o julgamento. Então, com isso, nós encerramos a pauta de hoje, né?
Joia. Encerrada a pauta, encerrada a sessão, todos aqui estão encerrados. E, Oswaldo, podemos aqui encerrar a gravação. Encerrada a sessão.